pessoal! Sejam bem-vindos! Eu espero que vocês tenham aproveitado as férias de vocês, estejam com toda a garra para estudar e aprender. Então, fiquem atentos na nossa aula, porque a tia vai fazer de tudo para chegar o conteúdo a vocês. Nós não estamos em sala de aula ainda, mas brevemente nós estaremos em sala. Então, a tia vai se apresentar a vocês e quando nós estivermos em sala de aula, vocês se apresentam para a tia, certo? Então, o nome da tia é Eliane. A tia é a professora de Geografia. Então, meus amores, eu vou trabalhar com vocês a geografia. Durante esse ano, nós vamos trabalhar a geografia falando sobre o quê? A geografia, tia, esse ano. Nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar do continente europeu. Nós vamos falar do continente africano, asiático. Então, tudo isso nós vamos falar este ano. Vocês lembram, o ano passado, nós falamos sobre o quê? Sobre o continente? Qual o continente que a tia falou o ano passado? Americano. A tia falou do continente americano. Vocês observem que a tia falou bastante sobre o continente americano. Então, este ano, a tia vai falar sobre esse continente aqui, a Antártida, vai falar sobre o continente africano, a Oceania, o continente da Oceania, o continente asiático e o continente europeu. Nós vamos trabalhar este ano com esses continentes. Então, bem-vindos! Então, meus amores, a tia vai fazer uma apresentação do nosso conteúdo que nós vamos trabalhar. Então, a tia vai falar hoje sobre a nova ordem mundial. A tia falou o que a geografia estuda e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nova ordem mundial. Vou fazer a introdução do nosso capítulo, mas na próxima aula a tia vai se aprofundar mais ainda no nosso conteúdo. Então, quais são as modificações ocorridas no cenário mundial com a nova ordem imposto no final do século XX? Olha, nas outras aulas do ano passado, que vocês estavam fazendo o 8º ano, a tia falou para vocês, nós trabalhamos o que mesmo? Quem é que lembra? Nós falamos um pouquinho da nova ordem, mas no 9º ano a gente se aprofunda mais ainda. Mas nós falamos do capitalismo, nós já falamos da Guerra Fria, já falamos um mundo de países, falamos também sobre a globalização e iniciamos falando depois do continente americano, que eu havia falado para vocês, que a gente trabalhou muito o ano passado o continente americano. E falamos só um pequeno textozinho falando da nova ordem mundial. E no 9º ano, vocês vão ver mais aprofundamento, vão se aprofundar mais na nova ordem mundial. Quando nós falamos da nova ordem mundial, nós falamos assim, será uma nova ordem ou uma desordem? Por quê? Você observe essas imagens aqui, vocês estão observando que, ao mesmo tempo que aqui há um mundo novo, um mundo tecnológico, um mundo moderno, nós temos aqui uma paisagem de seca, desastre e outra criança aqui no lixo.
Por isso que nós falamos, sempre que questionamos, quando nós falamos de nova ordem mundial, será uma nova ordem ou uma desordem? Em sala de aula mesmo nós já falamos sobre isso, quando nós tivemos aula presencial. E nesse campo tecnológico que nós estamos trabalhando agora, com essas aulas virtuais, não será diferente. Nós vamos debater, nós vamos falar. Você pode estar perguntando, questionando, fazendo pergunta, porque é muito bom você interagir com a professora. O que é uma nova ordem mundial? Então, a nova ordem mundial é um contexto socioeconômico, político, que faz referência ao contexto histórico do mundo após Guerra Fria. Vocês lembram, nós também já comentei sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria é entre a União Soviética e os Estados Unidos. Aquele período de Guerra Fria. A expressão foi usada para a expressão foi usada a primeira vez pelo presidente norte-americano Ronald Reagan na década de 1980. Essa expressão foi utilizada. Nós vimos que no período da Guerra Fria, após a Guerra Fria, o país ficou dividido entre o país do Sul e os países do Norte. No livrinho de vocês tem essa divisão aí, ó, na página 11. Os países do Sul e os países do Norte. Que os países do Norte eram considerados países desenvolvidos, países desenvolvidos em tecnologia, e os países do Sul eram considerados países subdesenvolvidos. Nova ordem internacional. Fatos da década de 90. Qual foram os fatos da década de 90? O fim do Comecon, o fim da Outubro Reunificação. Em 91, o fim do Pacto de Varsóvia, o Tratado de Redução de Armas Nuclear, o fim da URSS e a criação dos comunidades e estados independentes, as 12 ex-repúblicas soviéticas, e o Tratado de Maastricht, em dezembro. Nesse contexto geopolítico, a relação política, econômica, militares que as nações estabelecem entre si. Esse novo contexto na geopolítica. Você pode observar que o nosso mundo ficou unificado, bipolar e multipolar. O mundo recente, a ordem geopolítica bipolar, após a Segunda Guerra, no período da Guerra Fria, nova ordem internacional, que foi o fim do socialismo e o mundo multipolar, e a novíssima ordem internacional, que aconteceu após 11 de setembro, que foi o ataque às Torres Gêmeas, em 2001. Nós vamos observar um pouquinho essa nova ordem multipolar. Vamos lá? Quando nós falamos de nova ordem mundial multipolar, ele quer dizer o quê? O que é e por que multipolar? Essa multipolar são polos de poderes. Esses polos de poder. Porque a multipolar
essa multipolar são polos de poder, quando várias nações dividem esse poder mundial, denominado a ordem multipolar. Nós podemos citar a Rússia, a Alemanha, a Itália, a França, os Estados Unidos, o Japão. Tudo isso são polos de poder. Por isso que quando nós falamos em várias nações dividindo esse poder. Por isso que nós se referimos a multipolar, divisões de poderes. E essa divisão do poder, nós também está se referindo ao quê? Ao capitalismo industrial. Essa divisão de poderes está centrado no capitalismo industrial. Essa nova ordem mundial, essa multipolarização aí, essa divisão de poderes. E para alegrar um pouquinho, a tia vai colocar mais uma músicazinha falando sobre a nova ordem mundial. Nova ordem mundial, manipulando o caos, emburrecimento populacional, aquecimento global, fake news no jornal da nova ordem mundial. Controla a mídia, controla o mundo, na sua água vai pondo flúor. Ser humano escravo digital da nova ordem mundial. Desligo a tela e largo ela, reprogramo o sistema, esqueço os problemas offline de todo sinal da nova ordem mundial. Nova ordem mundial, manipulando o caos. Outro desastre ambiental, olha um litoral, fóssil do mal, fonte de renda principal da nova ordem mundial. Dentro de cada dispositivo, nosso maior inimigo, seleção não natural da nova ordem mundial. Desligo a tela e largo ela, reprogramo o sistema, esqueço os problemas offline de todo sinal da nova ordem mundial. Nova ordem mundial, manipulando o caos. A mente universal te quer de forma plena, é preciso equilíbrio, pular fora do sistema, ou ser um escravo digital da nova ordem mundial. Família real, governo federal, empresas do mal da nova ordem mundial. Dinheiro global, governo central, controle e o caos da nova ordem mundial. Na, 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 na. Na, 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 na. Ah, na, 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 na. Então, meus amores, ouvir essa música. Então, por que essa música, essa nova ordem mundial? A música deixa bem claro que você observe que todo o sistema é controlado por esses polos de poder. A Rússia, a Alemanha, a Itália, a França, os Estados Unidos, o Japão. Todos esses países são centros de poderes que, querendo ou não querendo, ele interfere em todos esses países dos subdesenvolvidos. Esses países, principalmente esses países aqui da América Latina, juntamente com os países africanos e outros países que são considerados países subdesenvolvidos. Não deixa de não ser essa nova ordem mundial, essa interferência desses países
principalmente essa interferência nos países subdesenvolvidos. Essa nova ordem mundial, que significa o equilíbrio de forças entre os países no internacional, isto é, a forma pela qual as diversas nações do planeta se relacionam e exercem o seu poder político, econômico e militar. Então, quais são os polos de poder atualmente? Atualmente, eu citei só alguns aqui, mas tem muitos outros polos de poder que exerce o seu poder político, econômico e militar. Essa é a nova ordem mundial. E na próxima aula nós vamos fazer mais um aprofundamento do nosso conteúdo e vocês façam a leitura do capítulo 1, a nova ordem mundial. E até lá!